Boa tarde, sejam todos bem-vindos à roda de conversa do 18º iFestival Dança. Eu sou a Mariana Francischini, integrante da equipe de curadoria do evento, e eu farei minha audiodescrição. Sou negra, tenho estatura mediana, estou com os cabelos trançados, longos e pretos, e meus olhos são castanhos. Estou usando um brinco alargador e estou vestindo uma regata preta. Estou sentada na minha sala. Ao fundo há uma parede branca e um pouco da TV aparecendo. O iFestival Dança é um evento semestral organizado por discentes e docentes do curso de Licenciatura em Dança do IFB. É um projeto de extensão de ação contínua do Campus Brasília, desde 2012, que tem como objetivo fomentar a arte e a cultura integrando a comunidade. Nesta tarde, teremos a roda de conversa Nós Formandos, Nos Formamos e Agora, com os convidados a professora Ana Carolina Mendes e os egressos do curso Cristiane Castro, Ana Carolina Uchoa e Khaled Hassan, apresentando suas experiências, rumos e perspectivas pós-conclusão do curso. A atividade de hoje está sendo transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da TV IFB, com audiodescrição e intérpretes de Libras Bruna Ferreira e Paloma Franco, e apoio do técnico de áudio e vídeo da IFB, da TV IFB, Youssef Amin e da servidora da DICOM, Bélrica Dantas. Aproveito para informar ao público que está nos assistindo que o link de inscrição está fixado no chat para receber o certificado de participação. É importante também clicar no menu Programação para se inscrever na atividade e no menu Transmissão Online para se credenciar na transmissão. Há um vídeo tutorial disponível para orientar os procedimentos e membros da comissão organizadora estarão disponíveis no chat para esclarecer possíveis dúvidas ou dificuldades. O chat também poderá ser utilizado para enviar comentários e perguntas aos convidados. Dando início agora ao nosso bate-papo, apresento a nossa primeira convidada, professora Ana Carolina Mendes. Ana é licenciada em dança pela UFBA, bacharel em Ciências Econômicas pela UESC, mestre e doutora em Artes pela UNB, professora da licenciatura em Dança do IFB desde a sua criação, orientadora de estágio, TCC e PIBIC, e líder do grupo de pesquisa em Dança e Educação. Seja bem-vinda, professora Ana Carolina. Muito obrigada pela sua presença e passo a fala a você para suas considerações iniciais e não se esqueça de fazer sua audiodescrição. Boa tarde, gente. Vocês me ouvem? Sim. Bom, quero agradecer muito a presença aqui, a minha presença aqui, né? E começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 1,70 m, eu tenho uma pele clara, tenho cabelos escuros, eles estão um pouquinho abaixo dos ombros, tenho sobrancelhas grossas, e esse é também o meu sinal em libras, né? Um movimento de pinça nos dedos, polegar e indicador, em torno da minha sobrancelha, é o meu sinal em libras. Eu estou sentada numa poltrona vermelha, encostada numa parede branca, e um pouco azulada, tenho uma espada de São Jorge, ou uma espada de Ogum aqui do meu lado, uma plantinha, e tenho um sorriso no rosto para traduzir aí a alegria que eu sinto de estar aqui com vocês, nesse momento, compartilhando essas horinhas que a gente vai estar aqui junto nesse bate-papo, né, com ex-alunos e alunas, hoje colegas de profissão, de luta, de batalha, né? Então, assim, é com muita alegria mesmo que eu estou aqui e muito feliz da gente estar discutindo essa temática, né? Que não é fácil, a gente sabe, mas que tem perspectivas, né? Apresenta muitos desafios para nós, como profissionais dessa área, mas que nos engrandece demais a cada dia, a cada conquista. Então, muito obrigada a Juliana, coordenadora desse projeto, né, professora do nosso curso, obrigada a toda a equipe do iFestival, por estar colocando esse evento mais um semestre, mais uma vez, com toda a nossa dificuldade de pandemia, a gente está aqui juntos. Obrigada, gente.
Obrigada, professora Ana Carolina, por aceitar nosso convite e pelas suas contribuições. Agora, eu apresento nossa segunda convidada, Cristiane Castro. A Cristiane é artista da cena, arte educadora, pesquisadora das movências do corpo, recentemente licenciada em dança pelo IFB, onde integra os grupos de pesquisa Corpo-Imagem na improvisação em dança e corpografias. Possui também graduação em Pedagogia e em Artes Cênicas. Seja bem-vinda, Cristiane. Muito obrigada pela sua presença e passo a falar a você para as suas considerações iniciais e não se esqueça de fazer sua audiodescrição. Boa tarde, agradeço imensamente o convite e vou partir agora então para a minha audiodescrição. Meu nome é Cristiane, também ostento um sinal com muito orgulho, que é o C com sorriso, que sorriso é minha marca também registrada. Eu sou uma estatura mediana, para não dizer que eu sou baixinha, eu estou puxando para mim estatura mediana. Eu tenho a cor da pele negra, um chocolate. Eu tenho um rosto bem redondo. Estou vestido branco porque hoje é sexta-feira e minha filosofia ancestral me chama para o branco. Estou de turbante verde e com outras cores. Estou num ambiente que está com incenso aqui, cheiroso de lavanda, e também uma parede branca atrás de mim. Para quem conhece a cor branca, é uma paz e uma sensação de calmaria. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com colegas tão saudosos que há tempo eu não via, como Khaled. Ao show eu estou mais com ela grudadinha, e saudades da professora Ana. Obrigado, Mari, pelo convite. Obrigada, Cristiane. Seja bem-vinda. E agora eu quero chamar a Ana Carolina Ochoa. A Ana é dançarina, professora e produtora cultural, licenciada em dança pelo IFB e pós-graduanda em linguagem e poética da dança pela FUB. É diretora de arte e produtora do projeto 40.04, professora de artes dança da Secretaria da Educação do Distrito Federal, além de professora de dança contemporânea. Seja bem-vinda, Ana Carolina. Muito obrigada pela sua presença. Passo a fala a você para as suas considerações iniciais e não se esqueça de fazer sua audiodescrição. Olá, boa tarde para todo mundo. Eu me chamo Ana Ochoa, estou muito feliz de estar aqui por esse convite, mais uma vez no Festival, que é minha casa, junto com o IFB. Eu vou fazer minha audiodescrição agora. Eu sou uma mulher negra, com cabelo liso e traços indígenas. Tenho um rosto redondo, muita bochecha, nariz fino, olhos amendoados. Eu estou usando um batom marrom para o preto, marrom escuro, uma blusa florida, amarela, e atrás de mim tem uma parede branca. Estou muito feliz, como eu falei, por estar aqui, por estar presente nesse momento, que é um momento que me faz repensar a minha profissão, a minha formação, e dividir esse espaço com esses colegas maravilhosos que eu encontrei nessa jornada, e estar do lado da Ana Carolina, que esteve comigo em momentos muito importantes da minha formação, é realmente um sentimento de gratidão. Obrigada. Muito obrigada, Ana Carolina, por aceitar nosso convite e pelas suas contribuições. Apresentamos agora nosso convidado, Khaled Hassan. O Khaled é formado em licenciatura em dança pelo IFB, é integrante do grupo cultural Obará e do Merak, do experimental Renato Fernandes, arte educador e artista da dança, com formação em danças afro, dança contemporânea e performance. Seja bem-vindo, Khaled. Muito obrigada pela sua presença. Passo a fala a você para as suas considerações iniciais e não se esqueça de fazer sua audiodescrição. Olá a todos, uma ótima tarde. Primeiramente, peço a bênção aos meus mais velhos,
a bênção aos meus iguais, muito axé. Meu nome é Khaled Hassan, sou artista, performer, de audiodescrição, então sou preto, tenho cabelos cacheados, estão chegando perto das orelhas, já estão me incomodando. Estou na minha sala, provavelmente vocês vão ouvir alguns barulhos de reforma, né? Porque estamos em home office, estou num prédio com várias reformas. Estou numa sala com uma parede branca nas minhas costas. À minha frente eu estou com uma luz um pouco amarelada, então está dando um pouco mais uns tons abertos. Estou de branco, dentro da minha religião, a minha cultura, a minha crença, a minha filosofia de vida, juntamente com uma conta branca, né, que é a conta representando Oxalá. Meu sinal também de Libras, né, é um K na minha bochecha, que também, né, a gente está aqui no grupo dos bochechudos, então meu sorriso também é a minha marca dentro dos sinais de Libras. Estou muito feliz com esse convite, de rever minhas colegas de curso, minhas amigas, a Cristiane, saudade de ver ao show que eu encontro nas peripécias da vida, e da professora Ana Carolina também, uma grande saudade. Muito bom estar aqui com todos vocês. Obrigada, Khaled. E agora, iniciando a nossa conversa, eu creio que muitos estudantes da Lidan se perguntam sobre o mercado de trabalho após se formar. E eu quero passar a palavra, primeiramente, à professora Ana Carolina Mendes, como orientadora de TCC, estágio e PIBIC, ainda mais por ser professora da Lidan desde o seu início. Qual a sua visão, né, sobre essa preocupação dos estudantes com o mercado de trabalho após, e como é o mercado de trabalho, na sua visão, para os professores de dança? Bom, gente, vamos lá, né? Essa é uma discussão importante, difícil, porque a gente não consegue falar de mercado de trabalho sem pensar em mundo do trabalho, né? O mundo do trabalho como um conceito que amplia esse apenas da troca, né? Eu preciso do seu trabalho, eu lhe pago, você me dá o seu trabalho. Ele implica a gente olhar para o mundo numa perspectiva ampliada e de conexões entre política, economia, sociologia, né, educação. Então, discutir mercado de trabalho é discutir os modos de como a sociedade se organiza para produzir, né, seus saberes, distribuir seus saberes. Então, é uma discussão que a gente podia ficar aqui até 6 da tarde. Né? Eu pensei, né, em fazer um recorte, né, até pela questão do tempo, para a gente poder ir para a prática, né, ouvir vocês que efetivamente estão enfrentando aí esse mundo do trabalho da docência em dança. Eu pensei em trazer um recorte dessa perspectiva de ampliar o nosso olhar, né, dar um convite a vocês para a gente pensar junto de forma mais distanciada, para que depois aí cada um traz o olhar específico e a gente faz essa troca, enriquecer aqui nessa tarde. Eu começo dizendo que a preocupação, que foi a pergunta que você inicialmente fez, né, Marina, é uma preocupação salutar, normal, né? Quem não está preocupado em eu me formei, como vou viver daquilo que eu amo fazer e quais as minhas, né, possibilidades de empregabilidade, enfim, é bastante salutar e é natural que ela exista, e quanto mais cedo até ela aconteça na formação, né, durante a formação, mais a gente vai se preparando para esse momento, né? Então, é também um convite aí aos que ainda não são do 8º período, que ainda não são formandos, vamos prestar atenção nessa conversa hoje aqui e antecipar, né, um pouco das reflexões, que é o que a gente faz no estágio 4, né, a gente discute demais futuro profissional, a gente faz isso nas orientações aí ao longo dos estágios todos. Eu, então, acredito que essa discussão é bastante salutar e importante, urgente. E ela, na sua segunda pergunta, e como é que é, então, né, esse mercado de trabalho?
como é, né? Como é que ele se dispõe hoje? Eu começo dizendo assim, ele existe, é a primeira grande reflexão que a gente precisa fazer. Ele não é uma ilusão, não é uma invenção de um grupo de professores de uma universidade que, vamos abrir uma licenciatura em dança. Não é, ele existe, porque nós somos, basicamente por dois motivos muito simples nesse momento. Nós somos uma área de conhecimento que já construiu saberes suficientes, né, que corroboram para a importância do valor educativo da dança para o desenvolvimento dos seres humanos. Então, nós temos um corpus teórico e prático que nos dá lastro, sustentação como área de conhecimento, e que nos diz a dança é importante, ela precisa estar dentro da escola, ela precisa estar na educação. Do outro lado, nós temos uma legislação que reconhece essa importância, né? E que nos legitima como área de saber dentro da escola, e que nos permite brigar por esse espaço. Então, quando eu digo o mercado de trabalho, as oportunidades de trabalho na dança já existem, elas estão aí. O que acontece é que, por vezes, as portas estão fechadas, né? E aí a gente tem que fazer o esforço de abrir. Mas percebam que é diferente de pensar nas oportunidades de trabalho para a nossa área como algo que não existe, né? Quando a gente vê os futurólogos e cientistas aí pensando no que é que há de vir nos tempos futuros, pensando quais são as profissões do futuro, eles pensam em espaços que ainda não existem. A gente existe no hoje, agora, como uma área importante e como um espaço, né, educacional legítimo. Então, eu acho que esse espaço, esse mercado, né, ele é vasto, ele é grande, ele está em crescimento, agora ele está com muitas portas fechadas, e é aí que a gente precisa conversar como abri-las, né, como a gente enfrentar essas portas que ainda estão fechadas. Eu costumo dizer assim, olha, o mercado de trabalho da dança está em todo lugar, basta você andar na rua, tem uma escola? Olha, uma oportunidade de trabalho de dança. É ali o nosso espaço pedagógico, é ali o nosso espaço de trabalho. Agora, né, às vezes, né, a própria escola não sabe que ela precisa da gente, ela não sabe que ela precisa do nosso trabalho. Então, tem uma ação que é individual, que do quanto que a gente batalha por esses espaços, do quanto que a gente vai na porta da escola e apresenta um projeto de qualidade, né? Tem esse movimento que faz parte de um movimento no micro, né? Mas é preciso olhar para a circunstância de forma ampliada, contextualizada, pensando no macro dessas portas, muitas, fechadas para a gente ainda, né? Quando eu digo que eu sou otimista para isso, é porque a gente veio num crescendo, né, dessas oportunidades de emprego para nós, professores de dança, especialmente no início desses anos 2000, a primeira década, nós vivemos uma expansão, né, um investimento na educação que resulta nesses postos de trabalho. Né? Nós tivemos ampliação de cursos nas universidades, a gente teve o REUNE, a gente teve a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, os IFES, aqui nós, né, se expandindo como nunca a gente tinha visto ao longo da história do nosso Brasil. Então, a gente viveu um momento de abertura de mais postos de trabalho para os professores de dança, né, nesse início dos anos 2000, e que se engrandeceram ainda mais, ou se fortaleceram ainda mais em 2016, quando a gente tem a Lei 13.278, que altera a LDB, tornando obrigatória a dança dentro da escola, né? Assim como as outras linguagens. Então, observe que a gente veio num crescimento. A projeção era maravilhosa, então. Vocês sabem quantas escolas, quantas unidades escolares, unidades de ensino GDF tem hoje? Estou falando só de escola pública. Nós temos 678 unidades escolares, entre escolas parques, né, centros de ensino médio, centros de ensino fundamental, enfim, são 678 escolas.
Sabe quantos professores de dança nós temos na rede pública hoje, concursados? 5. Observem, né? 5 professores, a partir de concursos feitos pelo GDF. O que isso mostra para a gente? Digam para mim se não é um mercado enorme de trabalho, se não é uma enormidade de postos de trabalho aí à nossa disposição. O problema é que a gente precisa estar junto, né, em coletivo, em grupo, nos fortalecendo para bater nas portas certas, né, para que esses concursos aconteçam, para que não só a rede pública, mas a rede privada também abrace, né, e faça valer a legislação que nós já temos hoje. De professores de artes da rede pública, nós temos 1.052 professores ao todo, de todas as linguagens, só 5 de dança. Vejam a desproporção, né? Não é de se estranhar, a dança entrou como obrigatória na legislação agora, em 2016. O GDF não tinha, o DF não tinha curso de formação, né? A formação e a empregabilidade, elas são 2 lados aí de uma mesma moeda, elas se influenciam, né? A sociedade demanda, a gente forma e ajuda a sociedade a entender que é preciso, né? Então, o Distrito Federal caminha, talvez, mais lentamente em relação a outras unidades da federação, que já têm formação em dança há muito mais tempo, né? Mas ele estava com uma perspectiva ampliada, né, de crescimento. E aí a gente deu alguns passos para trás nesses últimos anos, quando a gente vê a reforma do ensino médio chegar da forma como ela vem, né, que torna insegura completamente a situação das artes e das áreas de humanas em geral, né, dentro dos itinerários formativos do ensino médio, justamente porque essa reforma do ensino médio não vem junto com aumento de investimento público, né, em educação. Nós, nos institutos, estamos vivendo aí os cortes de verbas. Então, como seria possível o governo conseguir propor uma diversidade ampla de itinerários formativos com todas as artes, todas as ciências humanas, e não investir financeiramente? Então, a gente tem aí um retrocesso, né, em 2017, 2018, que dificulta um pouco mais a nossa perspectiva de ampliação desse mundo do trabalho e desse mercado de trabalho para nós. Mas ele está aí, gente. E é nesse sentido, um pouco, essa minha fala introdutória, né, para que a gente continue aqui. A proposta, eu sei que é um diálogo, não é para eu tomar a palavra o tempo todo, mas pensar nessa perspectiva. Há uma ação que precisa ser feita em coletivo, é uma ação de compreensão política, econômica. A gente precisa se interessar por essas questões, a gente precisa se juntar, se fortalecer, para dizer, né, nas instâncias decisórias, governamentais, o que é preciso ser feito e que a legislação já nos garante. Então, volto a dizer, né, o mercado existe, ele não é pequeno, ele é grande, ele é do tamanho da quantidade de escolas que a gente tem, né? E eu estou falando só da educação básica. A gente, claro, tem oportunidades de trabalho na educação, né, privada, a gente tem as academias, a gente tem os clubes, a gente tem... A discussão caminha para um outro lado aí, se a gente inclui esses ambientes, mas eu estou aqui intencionalmente me limitando à educação básica, pública, para que a gente reforce essa importância desta instância, educação pública gratuita, né, democrática, para todo mundo. Então, vou encerrar esse primeiro momento com essas palavras. O mercado existe, ele é enorme, as portas estão fechadas. A gente precisa se juntar para juntos irmos abrindo essas portas, mas eles estão aí, garantidos pela nossa área de conhecimento e garantidos por uma legislação que nos apoia. Obrigada, Ana. Realmente, obrigada pela sua contribuição. Tudo isso é muito político, né? E cabe a nós, eu ainda não sou formada, mas daqui a pouco serei, cabe a todos aqui
nos juntarmos mesmo, porque a gente vê também muita desvalorização, né? Em questão de salário, assim, o mundo lá fora, às vezes, é bem complicado para a gente. E a gente não pode aceitar pouco, né? Pelo nosso trabalho e pelo fazer arte. Eu queria perguntar agora a Cristiane, chamar ela para falar um pouquinho sobre a integração entre as áreas. Ela, como graduada em artes cênicas, dança e pedagogia, eu queria saber como foi a sua trajetória nessas 3 graduações e como elas se integram, né, hoje em dia na sua atuação docente. Passo a palavra a você. Boa tarde de novo. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre a minha formação, que acolhe um pouco desse híbrido, né, do que a gente fala, do que é esse híbrido. E aí eu vou começar juntando lá palavras que a Ana nos deixou, que são conexões e saberes. Ela falou isso. E a minha formação passou por isso, por conexão de saberes. Então, primeiramente, quando eu me formei em pedagogia, não por escolha, eu entrei com 16 anos, aí foi intervenção de pai mesmo, vai fazer pedagogia. Não era minha opção, minha opção era psicologia, mas aí eu fui. E hoje só agradeço, porque sinto que eu precisava essa base para que eu pudesse entender primeiramente o que é educação, o que é comprometimento, quem é o sujeito, quem é esse outro para quem eu vou trocar, para quem eu vou, muitas vezes, mediar um saber ou orientar, dependendo, né, desse papel aí, e entender também que a protagonista nessa história, nessa relação aí de aprendizagem, de ensinagem, não era eu. E aí a pedagogia veio com essa função. Mas eu sempre fui amante das artes, eu sempre fazia dança, e a dança, como a maioria de nós brasileiros, né, a gente tem a dança como um lazer, a dança que a gente faz ou na nossa igreja, ou no nosso clube, na comunidade, e eu nem tinha um despertar que a dança pudesse ser uma profissão. A dança, nesse momento, que eu estou falando de adolescente, era um momento de lazer. E aí, então, eu me vejo fazendo pedagogia, formada pelo UNB, e apaixonada por artes cênicas, porque também participei de grupos de teatro na adolescência. E aí, então, tipo aquilo de já foi cumprido o que eu devia fazer, que era pedagogia, agora eu vou fazer o que eu quero. E aí comecei a dar aula, me tornei professora, né? E na época que eu fiz pedagogia, se podia fazer aqui. Eu sou das antigas, como fala, né? Eu fiz na UNB, você fazia dupla, né? Eu fazia orientação vocacional, que hoje nem tem mais, né? Aquelas orientações, se você saber o que você vai fazer no ensino médio. Eu fazia orientação e fazia ensino especial. E aí, daí, nessa orientação vocacional, naqueles testes que se faziam antigamente, o meu sempre caía para as artes cênicas, sempre. Os testes, a gente fazia testes na gente mesma, né? Enquanto estudante ainda, discente. E eu me dizia, o que eu estou fazendo aqui, né? Se eu estar no teatro, gente. Mas aí eu concluí, e aí fui para as artes cênicas, fui para fazer na Faculdade do Cine, aqui em Brasília. Foi uma grande descoberta, encontrei galera, pessoas, professores também da UNB. E aí a faculdade começou a me fazer, começou a me proporcionar o ato de reflexão, que eu acho que a maturidade também vai trazendo para a gente, né? Quando a gente entra na primeira formação ou entra muito novo, esse ato de refletir sobre, a gente não tem consciência que a gente está refletindo, a gente vai conforme vai, todo mundo, a gente vai fazendo. E aí, nas artes cênicas, eu comecei a refletir sobre o que eu fazia e entender que era educação também trabalhar com teatro.
E aí eu fui para a licenciatura, depois bacharelado, e comecei a perceber o quanto que as artes eram importantes desde a formação inicial. Lá onde eu aprendi a ser orientadora vocacional, trabalhar com ensino especial, que desde a pré-escola, né, ou ensino fundamental 1, era importante ter arte. E que a arte era uma linguagem e que a arte era uma área de conhecimento. E aí eu fui entender, gente, mas olha, então, é verdade isso, né? E aí, dentro desse fazer teatral, desse colocar o corpo para a cena, eu comecei com professoras como Kênia Dias, professor como Jorge das Graças Veloso, professor como Francis Wilker, Silvia Paz e outras professoras como Alina Frazão, mexer o corpo dentro da faculdade de teatro e querer aprofundar mais no corpo também. Ou seja, né, se a gente pensar no momento atual e no que a gente está vivendo, eu fui uma pessoa que conectei saberes opostos a tudo que o governo quer, né? Eu queria corpo, arte, educação, né? Mas a gente está na luta. E aí, terminando as artes cênicas, o mundo deu voltas, casei, tive filho, saí de Brasília. E pessoas que fizeram artes cênicas comigo começaram a me falar de um curso que estava surgindo, que era em Brasília, que era uma instituição pública e que era muito bom. E quando eu cheguei em Brasília, a primeira coisa que eu fiz no meu retorno em 2015 foi fazer tudo de novo, fazer Enem, entrei sem aproveitamento de estudo nenhum, quis viver cada coisa, tudo de novo, e foi muito bom. E aí, na dança, eu tive a maturidade perfeita, assim, em entender e me reconhecer um ser sendo que faz arte pensando, e eu agradeço isso desde lá da pedagogia, desde as artes cênicas, mas foi aí na dança que tudo isso se agregou, que os meus caminhos se entrecruzaram nos saberes e que eu pude compreender o que é ser artista, que é ser professor e que é ser pesquisador. Parece que fala dança que assentou em mim esses saberes assim, que são imbricados, né? E aí eu comecei a dar muito mais valor à minha formação e trazer sempre isso que eu vi lá da educação, da pedagogia, que eu passei pelo teatro, e a dança combinou com isso tudo num saber que eu chamo hoje de um saber entrecruzado, né? De entrecruzado, de cruzamento mesmo, de encruza, de cruzilhada mesmo, daquele lugar que serve de intersecção, de ponto plural, de diversidade, de múltiplo. E é tudo isso que eu levo, não só para a minha formação docente, né? Que a pergunta é formandos, formamos e agora? E agora eu estou aí, dando aula também. Ainda não estou na secretaria. Eu estou querendo aqui, ó, desses 678, né? Escolas, só tem 5 de dança. Eu quero aumentar esse número para o concurso que o GDF diz que vai fazer no final do ano, né? Então eu serei a 6ª, né? Bora lá, quem quiser colar comigo aí. E estou nos processos de mestrado, FRJ, estou na 2ª chamada, aguardando aí, né? Alguém, quem sabe, né? E é isso. E é você se perceber que não para a pesquisa, gente, não para nunca. Você formou e agora continua pesquisando e estudando, porque você, professor, dependente da área que você queira, você é um eterno pesquisador e tem que ser muito artista para poder segurar a malemolência aí de tudo que acontece, essas resistências. Então, o que eu tenho a dizer, Mari, é isso. Esses saberes todos, junto com a dança, o corpo, passou no corpo para que eu entendesse a importância de entrecruzar os saberes e de valorizar todo tipo de conhecimento. Termino aqui minha fala por enquanto. Obrigada, Cris. Eu concordo com tudo, não consigo nem... Você com certeza vai ser a 6ª professora. Todos nós estamos aguardando esse concurso aí que diz que vai ter, né? Queremos muito. E agora eu quero chamar a Ana Carolina Ochoa.
Eu trouxe essa pergunta porque muitos estudantes pensam, né, na possibilidade de fazer a pós-graduação. E eu queria saber de você, assim, como foi o seu processo de graduação em dança, né? Até o seu processo do despertar a vontade da pós-graduação. Quais são os seus desafios enquanto pós-graduanda agora, tudo que você está passando. Então, eu passo a palavra a você. Boa tarde novamente. Eu fico muito feliz com a fala da Cris. É muito bom ver a trajetória de colegas passando pela pedagogia também, né? Que eu me formei em pedagogia pela Universidade de Brasília também. E já respondendo a pergunta da Mari, foi na pedagogia que começou, na verdade, esse sentimento de querer pesquisar. Quando eu entrei na dança, muito jovem, né, 17 anos, a gente tá com um gás de querer conhecer. E foi na pedagogia que esse gás de conhecer que, na verdade, me deu vontade de pesquisar. Mas o meu objeto de pesquisa era o que eu vivenciava, que era a dança. E desculpa, gente, foi um barulho alto aí, né? Eu conheci professores na pedagogia que me fizeram querer estar nesse lugar de pesquisadora. E já agradeço de antemão que a Cátia Curado e a Shirley de Cruz, que são minhas mentoras dentro da pedagogia, e elas me abraçaram dentro da pesquisa e me ensinaram tudo que eu sei em relação à pesquisa, em relação a querer investigar. E foi de lá que surgiu a vontade de entrar numa pós-graduação. Só que, apesar de eu ter me formado em educação também, né, outro lado da educação, pedagogia, a dança sempre foi e sempre será a minha área de conhecimento. A área que eu escolhi e que eu quero pesquisar, e que eu quero promover, e que eu quero estar envolvida politicamente, socialmente, é a área que eu vejo, que eu me vejo. E a minha entrada na pós-graduação começou, na verdade, com muita dificuldade, porque assim que eu me formei em dança, eu passei no concurso da secretaria e eu assumi. Recém-formada, assumindo um concurso de 40 horas semanais, dando aula para 14 turmas ao mesmo tempo. Na verdade, foi 16 no início. Muitas turmas, muitos alunos, tudo muito novo. E essa vontade de pesquisar foi se acalmando dentro de mim, porque eu estava com vontade de lecionar. Estava com vontade de conhecer o que eu fui formada, sabe? Só que depois de um tempo, estou há 3 anos dentro da secretaria, eu percebi que essa minha vontade de conhecer o que eu fazia era uma vontade de pesquisa. E aí, quando eu fui me formar em pedagogia, eu falei, eu preciso falar disso, eu preciso falar sobre o que eu estou passando, falar o que eu vejo os meus colegas passando, e falar para quem está vindo que é possível. E aí, eu me formei em pedagogia, e minha pesquisa na pedagogia foi sobre formação de professores que estão em atuação dentro da Secretaria de Educação, e que a Ana Carolina, que está aqui presente com a gente, ela foi parte da minha banca, que ela fez parte também da minha banca de TCC da dança, né? E ela conseguiu acompanhar aí a minha trajetória. E aí, essa pesquisa, ela me estendeu, assim, me abriu os olhos de que eu preciso estar na academia, eu preciso entender alguns passos que esse lugar me fez. Como eu falei, eu entrei muito jovem na academia. Antes de entrar no IFB e na UNB, eu fiz outros cursos, eu fiz moda,
eu fiz artes cênicas, eu fiz dança na UFG, e foram cursos que eu não me senti pertencida, apesar de ter sido dança, por exemplo, na UFG. E quando eu entrei no IFB, eu falei, é aqui a minha casa, é aqui onde eu quero me formar, é aqui o que eu quero pesquisar. E aí eu fiz, inicialmente, como aluna especial na UNB, 2 disciplinas, dentro do mestrado em educação, e decidi que eu não quero fazer mestrado em educação. E quero fazer dentro das artes. Eu quero me formar como artista, professora, e falar para todo mundo que essas 2 coisas são a mesma coisa. E então eu tenho muito orgulho de hoje estar dentro de uma pós-graduação num lugar que entrou tão difícil, né, em meio à pandemia que eu comecei a fazer, e trabalhando virtualmente dentro da secretaria, com muitas turmas, lidando com toda a carga emocional que esse momento que a gente viveu é muito tenso, né? Que a gente está vivendo é muito tenso e denso. E começar um caminho novo dentro da pesquisa, para mim, é gratificante, mas ao mesmo tempo me alivia, porque eu sinto que eu estou fazendo alguma coisa para mudar o que está acontecendo assim, no país. Então, como que é entrar numa pós-graduação? Como que é entrar num lugar após a sua graduação? É desafiador. Não só para entrar, não só para escrever, não só para fazer projeto, mas para você repensar sua profissão, repensar a sua área, repensar o momento que você vive. E dentro da minha pós, eu vivo com pessoas de todo o Brasil. São 60 pessoas de todo o Brasil. Então, eu conheço gente de Blumenau, que é da onde é a minha faculdade, da minha universidade, até Fortaleza. Eu faço aula com o professor Paulo Caldas, da UFC, e com a Cristine Greiner, de São Paulo. Então, tem sido desafiador, mas, ao mesmo tempo, tem sido a união que eu estava precisando ver dentro da minha área, sabe? Que eu acho que a gente precisa agora. A gente precisa ver, conhecer, estar presente e se fazer ser ouvido. E se colocar nesses lugares. Se colocar dentro da pós-graduação, se colocar no lugar de pesquisa, e não só dentro da academia, tem muitos outros lugares de pesquisa que não são dentro da academia. E para quem pretende estar nesse lugar, eu indico que leiam muito, estejam presentes no seu mundo e no mundo que estamos vivendo, e escrevam. Escrevam muito. Escrevam e produzam. Obrigada, Ana. Realmente. Tudo isso é muito político, né? Eu acho que a gente está falando isso desde o início da nossa conversa, desde a fala da Ana, a fala da Cris, e agora a fala da Ana de novo, a Ana Uchoa. A gente está falando de coisas muito políticas, de se manter presente, de se colocar no espaço, e tudo envolve em ser valorizado, né? Agora eu quero chamar o Khaled para falar um pouco. Eu queria perguntar para ele, principalmente para a gente fazer esse apanhado de tudo que envolve o depois de se formar, né? Eu queria saber dele, como dançarino aqui em Brasília, como é esse mercado de trabalho como dançarino aqui em Brasília, suas trajetórias em companhias de dança, e como foi sua trajetória também, né, de se formar em dança. Eu passo a palavra a você. São muitos atravessamentos, assim. Pegando a fala das minhas colegas, né, pegando a fala principalmente da Cris,
desse local de encruzilhada, né? Desse local de linearidade, de atravessamentos e trocas. Meu local como dançarino, como performer, como corpo dançante, né? Como corpo preto em movimento, ele atualmente ele está muito diferente do que eu comecei. Eu comecei a dançar com criança, né? Desde criança, tendo influência dos meus pais, tenho influência de toda uma questão de comunidade, né? Familiar e externa. E, então, hoje eu me encontro num local muito distinto do que eu iniciei. Eu não era para fazer o curso de dança, eu queria fazer muito teatro, eu queria muito fazer teatro. Eu fazia dança, fazia aula de dança em projetos sociais em escola, na escola perto da minha casa. E não tinha essa pretensão de dançar, de viver de dança, né? Tinha esse desejo de ser artista, esse desejo de trabalhar de alguma forma com a arte, sentir esse chamado. Fiz também aquelas provas de profissão e sempre dava publicidade, porque eu era extrovertido, mas eu falava, gente, eu não tenho nada, nenhuma cara de publicitário. E acabei não passando na UNB para artes cênicas, mas de imediato passei para o IFB, ainda com muito receio, porque eu falava, gente, não quero viver de dança, não vou viver de dança, só dança aqui por hobby, por divertimento, alguma coisa do tipo, não nesse local profissional. Assim, entrando no IFB, a água mudou tudo, da água foi pro vinho, e hoje estou vivendo dentro dessa perspectiva como dançarino preto, né? O mercado, como a Ana falou, o mercado ele existe, o mercado está aí presente, né? Infelizmente, nesse local de pandemia, a gente se encontra com várias portas fechadas, vários momentos de impossibilidades, mas ainda assim o mercado ele se ampliando de diversas formas, né? A gente está vendo esse local de tecnologia, a internet, onde estamos agora, né? Trocando aqui entre várias janelas, né? Na janela de cada um na sua casa, e como a gente consegue conectar isso tudo. Então, pensar esse dançarino que sou hoje é pensar nessa conexão, né? Desse local, da minha casa, vocês na sua, e como a gente troca ainda assim, mesmo sem o contato, né? Mesmo sem eu estar aí ouvindo a respiração do outro, ouvindo o batimento, se inspirar através dessa sinergia do outro ao mover. Minha passagem dentro do IFB, ela foi muito complexa, digo, né? Foi muito interessante, assim, eu tive muitas experiências muito boas no IFB, tanto dentro, tanto fora, tanto quanto dentro do ambiente acadêmico, né, que a gente chama que esse arcabouço gigantesco, tanto quanto o arcabouço gigantesco fora do ambiente acadêmico. E eles se faziam interseções muito interessantes. Assim, eu tive, eu digo sorte, né? Tento a muitos colegas, eu tive a primeira experiência como docente, né? Ou então perto da docência dentro de uma escola pública através do PIBID, e que foi o programa que revolucionou a minha vida de alguma forma, né? De encarar a dança dentro da escola, onde eu pude ver, trabalhar, experimentar novas possibilidades e propostas metodológicas através da dança. E ao longo do curso, e depois após o curso, né, o Obará, o grupo cultural Obará, ele também tem projetos que são dentro das escolas públicas, né? Eu tive também a sorte, vamos dizer assim, né? Nunca foi sorte, sempre foi Exu, mas eu tive esse local de ter trabalhado durante esses anos, tanto quanto dentro na formação do IFB, quanto fora, em mais de 6 escolas do Distrito Federal, tanto quanto na região do Plano, na região do Lago Norte, na região da Ceilândia, Samambaia, e ter esse local dessa troca, como vou dizer, não tão direta como professor da secretaria, né, mas sim como esse intermédio entre ser professor que está em formação e em outro momento já formado, mas esse professor
não é aquele professor né, concursado da secretaria. E tive a oportunidade de ter muitas experiências, de observar como a dança ela é tratada dentro da escola pública, como um corpo que dança, como um professor, um dançarino, se porta nesse local. Né? Eu sempre me via como, a gente, né, os bibidianos, que a gente chamava, nós nos víamos muito diferentes dos professores, assim, que a gente dizia normais, né? Porque os professores de arte sempre não são os normais, e os de dança menos ainda, dentro das escolas. Então, esse local de ser dançarina é como a gente vai se colocar, né? Como a gente vai trabalhar essa visão dentro desse currículo que a gente tem que seguir, e, ao mesmo tempo, como a gente pode explorar, porque dentro da formação, eu acredito sempre, eu via muito a Ana falando desde o início, nós estamos aqui mesmo para revolucionar, nós estamos aqui para mudar, e, ao mesmo tempo, né, a gente tem que seguir um sistema, infelizmente, às vezes em alguns pontos, infelizmente em outros, mas a gente também está aqui para mudar esse sistema. A gente está aqui para mudar esse local, esse modus operandi que a gente está vivendo. Então, foi muito importante esse local de ser dançarino no meio da escola, de também, ao mesmo tempo, né, sempre professor, nós somos arte educadores a todo instante, mesmo não querendo, a todo instante a gente está nesse local. Então, eu coloco nesse local, nesse ponto de ser realmente uma luta diária. Como a Cris falou, a gente nunca vai deixar de ser pesquisador, a gente nunca vai deixar de ser eternos estudantes. A gente pode ter milhões de diplomas, né? Pode ter o PhD que for, nós vamos continuar sendo eternos estudantes. E ainda bem nesse local da gente estar sendo humilde para aprender com o outro, para aprender com os nossos mais velhos, com os alunos que têm tanto a ensinar a gente, né, dentro das escolas assim. E eu acho que é isso, seguimos. Obrigada, Khaled. Realmente, né, tudo isso que você falou, eu sempre fico pensando, assim, a Ana pode falar, eu estava fazendo estágio esse semestre, e aí eu aprendi muito mais, né, com os alunos, e a troca que a gente tem, assim, é muito enriquecedora. Assim como estou aprendendo muito aqui hoje. Eu vou ler alguns comentários que a gente tem no chat. Deixa eu ver aqui. O conhecimento é interdisciplinar. Os saberes se somam e produzem resultados muito ricos. Muito bom, Cris. Um comentário aí no chat. Definitivamente, a lidança precisa se unir. Comentário do aluno Yuri. Realmente, precisamos nos unir. Né? Eu participei de uma discussão esses dias sobre a hora-aula, né, o que estavam pagando na hora-aula para professores de dança, professores de arte, e às vezes a gente tem umas coisas absurdas, né, uns processos absurdos que muitas vezes também não dá para negar quando você não tem outra oportunidade, né? A gente fala muito sobre negar esses absurdos que a gente vê no mercado de trabalho, mas a gente sabe que às vezes não tem como, que às vezes a gente precisa, cada indivíduo precisa, mas é realmente muito importante que a gente se torne atento, né, e se coloque presente, e se una mesmo, para que a gente seja valorizado, ainda mais nesse governo, desgoverno, né, que estamos agora. Então, é isso. Um tema muito importante para nós estudantes. Obrigada aí, festival. A aluna Tamires mandou. É isso, gente. Bom, o que eu queria retornar a fala para a Ana Carolina. Eu queria que ela falasse um pouco mais, né, dos nossos direitos enquanto professores de dança. E que a gente está na legislação há pouco tempo, né, como ela disse, mas eu queria que ela falasse um pouco mais sobre isso.
Eu passo a fala para a Ana agora. Oi, gente, vamos lá, né? A gente tem que pensar sempre em como as nossas categorias se organizam, né? Para defender esses espaços no mundo do trabalho. Então, quando você fala de salário, quando vocês falam do concurso público, né, que ainda não veio, todas essas frentes são frentes que demandam um esforço coletivo, né, nosso. Não são frentes que individualmente a gente consiga enfrentar, né, que a gente consiga trilhar. Eu falo sempre assim, individualmente você pode bater na porta da escola da sua rua e propor um trabalho, mas individualmente você não vai garantir um piso salarial, por exemplo, né, para toda a categoria. Você não vai convencer o governador do estado, do Distrito Federal, a abrir logo esse concurso para vocês. Então, é preciso que a gente veja, e por isso é muito bom a gente ver a fala de que o conteúdo é interdisciplinar, né? O conhecimento é interdisciplinar. Isso não vale só para dentro da nossa área de arte, gente. Isso vale para a vida, ser humano. A gente precisa continuar estudando, como o Khaled traz, né? A gente não para nunca de estudar. E precisa, talvez, estudar coisas que a gente nunca estudou. Por exemplo, entender um pouquinho de economia, entender um pouquinho, né, de política, entender um pouquinho de como as relações se dão entre os poderes, né, como é que uma lei finalmente é promulgada, né, quais as etapas para isso. Esses são conhecimentos que fazem parte também de uma competência profissional, sabe? Não tão distantes. Então, a gente precisa olhar para isso. Objetivamente falando, Mari, nós não temos, por exemplo, um conselho regional ou um conselho federal, né, de professores de dança. A gente tem aí nossos companheiros de trabalhos corporais aí da educação física, né, que tem o seu conselho, que por quantas vezes a gente esbarra com eles em muitas disputas aí de espaços, né, nós não temos esse órgão que, vamos dizer, credencie, né, e também fiscalize, acompanhe a ação do docente de dança. Não vamos discutir isso agora, seria, né, mais 1h30 para a gente falar, vale a pena, né, de fato, quais as vantagens, quais as desvantagens de ter um conselho que nos apoie. Mas essa discussão precisa ser feita também, entende? Essa é uma discussão da nossa área. Mas nós temos os sindicatos, né, esses já existem, o Sindicato dos Artistas, para quem está na dança como, né, produtor, dançarino, coreógrafo, a gente tem o sindicato de professores, né, que a gente pode se associar e se organizar. A gente pode criar organizações, né? Vocês podem se juntar e se fortalecer. Eu queria lembrar para vocês um episódio do histórico. Vocês me chamaram aqui porque eu sou a mais jurássica da licenciatura, então eu vou lembrar aí dos episódios históricos. Primeira turma, né? Primeira turma, que entrou em 2010, primeiro concurso do Distrito Federal para professores de dança. Não ia ter dança, era concurso para professores de arte em geral. Essa turma, né, essa primeira turma, unida, junto com a orientação da professora Rosa, naquele momento, que trabalhava conosco, né, como professora convidada, Rosa Coimbra, trabalhando em projetos culturais. Ela disse, gente, vem concurso aí, vocês não vão se mexer? E essa turma, gente, foi ao reitor do IFB, professor Conciani. Essa turma pediu que o reitor intercedesse junto à Secretaria de Educação. Essa turma foi à Secretaria de Educação. E nós tivemos, em 2013, 12 ou 13, já não estou precisando a data, primeiro concurso específico para professor de dança. Então, observe que quando eu falo a gente se juntar, não precisa a gente ficar dizendo, lá vai Ana vir querer dar trabalho para a gente fazer uma ONG agora, um organismo. Não, né? É possível organizações mais simples, mas igualmente efetivas, né? Para que vocês conquistem essas melhorias com relação ao mundo do trabalho.
Piso salarial é uma questão que precisa ser discutida e ela precisa virar lei, né? Então tem um caminho mais longo. O Instituto pode ajudar? Quem sabe, né? Nós temos uma reitoria que está o tempo todo dialogando com a Câmara Federal, com o Senado, né? Buscando apoio para orçamentos, quando a gente está, né? Como estivemos agora muito recentemente com uma redução drástica de verbas para o Instituto. Então, é possível também que os nossos gestores do nosso Instituto colaborem nessa ação? É possível, né? Temos que tentar. Então, quando a gente fala de que esse conhecimento é interdisciplinar, é isso, é esse movimento também da gente compreender como as coisas funcionam e como a gente pode ir se unindo para conquistar, né, cada vez mais esses espaços. A gente tem em Brasília o Fórum de Dança, que é uma organização que já existe, então vamos nos aproximar desta organização, né? Vamos conhecer, tomar pé, ver como ela pode nos ajudar, né? A gente tem outras organizações que reúnem professores de arte no Brasil todo, né? E que podem ser espaços também de discussões. Então, Mário, eu não tenho, infelizmente, como te dizer assim, a resposta mágica, façam isso que a hora-aula vai aumentar. Mas é através de conhecimento e trabalho de coletividade que a gente caminha, né? É preciso estar atento para as armadilhas deste mercado de trabalho, né? A gente tem, por muitas vezes, situações que são de emprego e que vocês são contratados como hora-aula, quando deveriam ter carteira assinada e de emprego, né, registrados como empregados de uma determinada academia, e não como autônomos que estão ali como MEI, ou como, né, pessoa jurídica. Essas são armadilhas que retiram direitos trabalhistas, né? Como qualquer trabalhador, e aí, saindo da esfera específica da dança, como qualquer trabalhador brasileiro, a gente precisa conhecer esses direitos, né, que a gente já tem aí na própria CLT, né, as garantias que esse código nos dava e que vem sendo paulatinamente agredido, né, nesses últimos tempos aí, retirando direitos antigos, nossos consolidados. Então, em termos dessas condições de trabalho, não é uma coisa que a gente resolva sozinho, de fato, né? Não é. E aí é como você diz, muitas pessoas precisam se sujeitar, a gente tem que pagar a conta, né? Tem que comer, tem que pagar o aluguel, né? Mas que a gente tenha noção de que isso é provisório, de que isso não pode ser o último, né? Que você está fadado aquilo eternamente. Não, é provisório, e ao mesmo tempo eu vou conseguir um tempinho para eu me articular com os meus iguais, né? Com os meus pares, para que eu reverta essa situação. Então, é preciso o inconformismo da dança, o movimento da dança, né? Em nós o tempo inteiro, né? De estar nos mobilizando nas várias frentes que a gente precisa e buscando apoio. Os apoios que vocês pensam que podem ter, não pensa só, vai lá e tenta, de fato, né? Vamos ver se esse não é um canal, como eu falei, a instituição, né? Os sindicatos. É preciso que a gente busque essas ações, essas alternativas coletivamente. Não sei se te respondi. Respondeu sim, Ana. Muito obrigada pela sua fala. E é isso, né? A gente precisa se unir ao mesmo tempo que lidar com esses perpassos, né? Quando a gente vai trabalhar aí fora. E, além disso, como a gente faz arte, a gente está sempre gritando para o mundo, né? As nossas importâncias, as nossas vontades e o quanto é importante para a sociedade, né? Esse ensino. Eu tenho uma pergunta do Edson Bezerra. Ele falou: pergunta às pessoas egressas se elas se sentiram preparadas como professoras para lidar com a diversidade e pluralidade de estudantes em nossa sociedade.
Alguém que se disponha a falar, os egressos? Khaled vai falar agora. É uma ótima pergunta do Edson. Obrigado, Edson, pela pergunta. Acho que todas aqui viveram a mesma questão de bater com uma porta muito gigantesca ao entrar em sala de aula pela primeira vez. Como disse, a minha sorte foi ter o PIBID para poder observar tudo isso de forma mais próxima, mas sem estar nessa linha de fogo, como a gente fala. O IFB ele tem um currículo, um PPC muito rico em várias metodologias, pesquisas, muito vasto. Porém, contudo, algumas lacunas, elas acabam ficando muito grandes quando a gente vai para a sala de aula. Algumas questões, elas acabam ficando muito extensas quando a gente bate com problemáticas que são simples, como infraestrutura, né? Como a gente vai lidar, como nós, professores de dança, vamos lidar com uma estrutura de uma escola que às vezes não possibilita a gente a fazer nem 5% do material, ou então do plano que a gente se programou, que a gente estudou. Sim, eu concordo totalmente com o que a Ana falou sobre o que a gente tem que unir várias outras coisas que a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa estudar um pouco mais de economia, a gente precisa estudar um pouco mais de política, né? Política dentro desse local, não só educacional, como artístico também. A gente precisa estudar e ser preparado dentro de um curso preparatório para essa diversidade afora aí, né? E para aquele professor, para aquele discente, que ele não tem interesse de entrar numa escola pública, né? Como o curso ele pode possibilitar, ele pode trabalhar esse professor, esse discente nesse local de ele não ir para numa escola pública. Se ele for para uma escola particular, que é outro processo, que é outro plano curricular pedagógico. Se ele for para um local de espaço cultural também, e se ele for para uma academia particular de dança, como ele vai lidar? Eu acredito assim que o UFB ele traz muitos obstáculos, não, muitas possibilidades, mecanismos. Porém, dentro desses mecanismos, a gente vê muitas lacunas ainda que faltam ainda. Acredito também que, por conta do que a Ana falou, sim, a gente precisa de uma organização, a gente precisa de realmente se amontoar, de entender como coletivo, porque realmente bater na porta sozinho é complicado. A gente vai encontrar vários nãos, a gente vai encontrar várias impossibilidades. E sem uma união e sem um caminho que seja pelo menos né, do coletivo, a gente fica à mercê de cair em várias práticas que inviabilizam o nosso trabalho como discentes ou como professores, né? E também discentes, né? Tipo, a Mari, uma discente, ela sabe muito bem que a gente vai ficar nervoso quando chegar em sala de aula, porque a gente quer fazer o mundo, a gente quer apresentar o mundo para os alunos, só que a gente bate com várias coisas. Eu acho que o IFB ele precisa rever algumas estruturas, né, político-pedagógicas, precisa de uma horizontalidade com os alunos, um pouco mais presente, um pouco mais firme, tanto quanto puxa também um pouco a sardinha, vamos dizer assim, para os alunos, de que eles precisam se colocar inteirinhos, se colocar presentes. A gente, né, até quando eu estava no curso, a gente tinha os nossos representantes discentes, a gente tinha um CADAM, porém, a gente precisava realmente que todos nós estivéssemos lá, não só os representantes, mas todos nós. Mas a gente encara também esse local da vida, né? Pessoas que têm filhos, filhas, contas para pagar, e o tempo, né? O tempo, ele é muito contrário a todos nós, mas precisa dessa doação realmente, porque é um coletivo. Então, a gente precisa realmente modificar algumas coisas no curso, para que a gente possa possibilitar, como eu falei, eu gostaria muito que tivesse uma integralidade com outros cursos, né, como curso de eventos, como curso de administração, que poderiam auxiliar de forma muito diversa a nossa formação, né? O próprio diálogo com o externo, com o ambiente acadêmico, não acadêmico, como a gente diz, né? O ambiente
autônomo dos dançarinos, das pessoas que trabalham com projetos, com editais, assim, eu acredito que isso também poderia possibilitar uma maior formação, né? Mas eu também entendo que isso tudo parte de uma conversa, né, de tratos entre o IFB, entre a comunidade externa e tudo mais. Eu sei que não é fácil, né? Temos aí 10 anos de curso e ainda bem que a gente está ainda continuando formando mais colegas nessa área, que a gente precisa mais para a gente ter essas 677 escolas com todos os nossos colegas empregados lá. Porém, a gente precisa desse local, de um pouco da realidade. Eu acho que o curso ele precisa entrar um pouco mais nesse local do real, de conversar com os discentes. Vamos dizer também assim, um exemplo, no meu caso, eu trabalho com danças negras, eu trabalho com danças de matrizes africanas, afrodescendentes. Infelizmente, o curso ele só possui duas matérias que envolvam a cultura afro-brasileira. E do resto eu tive que me virar, de alguma forma, pesquisar, ir atrás até de outras pessoas em outras faculdades, em outros locais, e isso é muito, não que não é ruim, é bom também eu trazer outras conexões, trazer outras pessoas, porém, faltou um pouco mais da abertura dentro do IFB, dentro do currículo do IFB, né? Como é que a gente fala de corpos brasileiros, afro-brasileiros, afro-ameríndios, indígenas, brancos também, e não tem mais possibilidades dentro do próprio PPC, da gente estudar isso, tanto quanto na prática, tanto quanto na teoria, tanto quanto em projetos e tudo mais. Eu acho que falta um pouco disso, apesar de que tudo que o IFB me proporcionou me fez ser o que eu sou hoje, continuo, quero estar mais presente, mais perto, e é isso, acho que falei demais. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigada, Khalid. Realmente, eu compartilho desse pensamento também, assim. E também a gente tem que perceber que o curso é muito jovem ainda, né? Aqui no IF, 10 anos ainda é muito jovem. Então, a gente ainda vai ter, com certeza, muitas mudanças. E de novo, né, esse ponto de se unir, de tentar colocar. E a Ana Show, ela quer falar, né? Vou passar a palavra para ela. Eu vi o Khaled falando, falar rapidinho, que senão vai ocupar muito tempo, né? Senão a Juliana mata a gente aqui. Eu, enquanto egressa, me senti preparada para ser professora quando eu entrei dentro da Secretaria de Educação. Quando eu entrei na Secretaria de Educação, eu lidei com vários fatores, que foi o que o Khaled falou aqui, de infraestrutura, de problemas sociais, mas que, de alguma forma, a minha formação dentro do IFB abraçou isso. Por lugares que eu passei que talvez nem todos passaram, como, por exemplo, IBID, né, que o Khaled passou, que nem todos têm a oportunidade de passar, mas eu me senti preparada. Eu acho que o IFB, como uma formação inicial, que tem que deixar isso muito claro, é um curso muito bom. É um curso que me prepara para ser professora. Quanto a lidar com a pluralidade e a diversidade, é complexo, é muito complexo. O IFB, eu acompanho, assim, ainda de longe, os caminhos que estão revisando o PPC, né? Enfim, do curso. E eu vejo que, de alguma forma, o IFB pensa nesse lugar da pluralidade, da diversidade, de querer abraçar, mas é muito difícil para um curso de formação inicial. Você abraçar a diversidade de coisas que tem dentro da área de conhecimento. E eu acho que cabe a nós, depois formados,
nos continuar formando. Eu acho que é isso. Os formandos que se formaram, eles não terminam quando termina o curso de se formar, sabe? E a gente precisa ter essa consciência de que eu não vou sair do IFB sendo a professora dos sonhos e que todo mundo vai agraciar e eu sou detentora de todos os conhecimentos. Não. Eu tenho que entender que eu sou um ser humano que me formei, que vou entrar no trabalho, né? E que esse trabalho exige uma atenção, requer uma atenção especial, porque eu estou mexendo com pessoas. São outras pessoas assim como eu. Então, eu acho que sim, a minha formação me trouxe conhecimentos que me fizeram sentir professora e que eu conseguisse abraçar a pluralidade e a diversidade, mas que a minha formação continuada é que, de fato, está me consagrando, vendo essa diversidade, essa pluralidade e me sentir preparada para lidar com ela. Então, eu falo isso até para os meus alunos. Quando vocês terminam aqui as aulas, vocês estudam em casa? Porque a aula não termina aqui, quando eu saio da sala. A aula não termina quando eu termino de escrever no quadro, ou eu termino a música do final da aula. E a aula termina depois que vocês se sentirem preparados. E isso é estudo, é formação para além daquela sala de aula. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar também, ex-alunos, alunos, que o IFB é uma formação inicial e que a gente exige, às vezes, dessa formação inicial uma formação muito grande, que nenhum curso vai conseguir abranger, sabe? A gente teria que passar 10 anos no curso para conseguir entender e lidar com a diversidade, a pluralidade, entendeu? Muitos anos de terapia, gente, para lidar com isso também. Muitos anos, enfim, muita coisa que a gente precisa entender. E trazendo um pouco da fala da Ana, a gente precisa estudar economia, tem que estudar política, matemática, português, para entender a pluralidade e a diversidade do rolê todo. E aí o Ed perguntou que se a gente se sentiu contemplado em níveis de conhecimento epistêmico, né? A gente sempre vai sentir falta de conhecimento, porque a gente não vai conhecer tudo, né? E vai chegar um momento que a gente vai se debater com algum conhecimento que a gente não conhece. Então, eu sinto que o IFB fez o início do que eu precisava e do que eu preciso para ser professora, mas que eu preciso continuar buscando para chegar em outros lugares. E eu quero muito saber lidar muito bem com pluralidades e diversidades, porque é o que a gente encontra na escola pública, né? Que é o local onde eu trabalho. É isso. Obrigada, Ana. Realmente, né? A gente eu vou falar um pouco da minha experiência aqui rapidinho. Eu sei que eu sou mediadora, mas nesse estágio que eu estou fazendo no ensino médio, né? E eu aprendi muito exatamente por causa dessas pluralidades e diversidades, assim. Quando a gente chega na aula e a gente faz todo um planejamento e pensa que vai ser de uma certa forma, e chega lá e tem diversos indivíduos muito diferentes, com suas diversas bagagens e contextos, né, de vida, ainda mais agora no ensino remoto, a gente está distante, né, e a dança é tão corporal, é tão física, é tão, né, e a Cris quer falar? Cris, pode falar. Quero.
me despedir e também entrar um pouco nessa questão aí dessa pluralidade, dessa diversidade, do que o curso contempla, do que a gente precisa ir atrás, de tudo que foi falado desse segundo estágio, né? Vamos lembrar lá um pouco, terceiro, talvez, de Piaget, quando ele fala dos estágios de desenvolvimento. Nosso curso tem 10 anos, está entrando aí na materialidade, né? Então, a gente tem que levar isso em conta também do nosso curso, entrando nos seus períodos concretos. Quase um adolescente, mas também é importante a gente entender que mesmo para uma formação que seja inicial, a gente tem que inicialmente entender o que é a diversidade, o que é a pluralidade, o que são identidades, o que é subjetividade, e de que subjetividades a gente está falando e de que processo de subjetivação a gente está falando, para que a gente possa também entender esse sujeito que é a gente, que é com quem um sujeito agente ativo, que é com quem a gente vai lidar. E aí, a gente vai falar, claro, de conhecimentos, os conhecimentos epistêmicos, e vai nos fazer refletir sobre que tipo de epistemologia que o nosso curso acolhe, aqui diversidade, aqui pluralidade, ele se reporta, de quem a gente fala quando a gente estuda, que epistemologia é essa, que cânone é esse, que a gente consegue entender, nem que seja o mínimo sobre diversidade, para depois ir atrás buscar o que seja isso na próxima formação, né? Me lembro que a gente tem uma componente cultura e sociedade que nos traz essas reflexões todas sobre isso e que não para ali, porque ela não traz respostas, na verdade, ela traz perguntas, né? E eu acho que essa é toda a magia da educação, como, né, independente da linguagem ou dependente da área de conhecimento. Você vem com perguntas que geram outras perguntas, quase sempre sem resposta. E isso, de passar pelo próprio PPC mesmo, 11 anos a gente já fez em agosto, a gente é pré-adolescente, estão me lembrando aqui o nosso curso já, entrando na pré-adolescência. Então, quando a gente fala disso de PPC, eu também tive na comissão, a gente sabe dos entraves, a gente entende diversidade ali na comissão, porque são várias cabeças tentando organizar e estruturar um eixo, e aí a gente se depara ali com vários conceitos que a gente não entende, e aquilo de buscar, e aquilo que o Uchoa fala da gente ir atrás, a gente não entende o que é colonialismo, decolonialismo, contracolonialismo. A gente precisa entender isso para a gente conseguir estruturar o nosso PPC e, antes do PPC, se apropriar como professor, pesquisador, artista, né? Na fala de ontem da live antirracista, foi muito importante para a gente que é artista, para quem é professor e para quem é mãe e pai, e para quem é cidadão, na verdade, independente disso. Mas é muito importante a gente sempre se perguntar, né? Para quem? As perguntas que a Ana faz no estágio, e é da vida. Por quê? Onde? Como? Quando? E para quem eu penso a minha aula de dança, eu penso a dança e contexto, e eu penso no meu currículo. Então, eu acho que se a gente partir daí, quem é que está presente? O que é presença, como levantaram ontem, né? Como se falar de presença cênica? Quem são os corpos presentes na sala de aula? Então, acho que daí eu já começo a entender um pouquinho de diversidade e pluralidade para falar sobre isso. E quero agradecer, parabenizar o eFestival e dizer que o eFestival, desde que foi construído, mas ele tem esse caráter que está se aprimorando cada vez mais com essa diversidade, essas pesquisas, essas rodas, mas eu quero aqui exaltar que o eFestival tem uma cara nova, a gente não pode negar isso. Desde que Juliana começou a assumir a coordenação do eFestival, o eFestival é outra coisa agora, e isso é importante a gente dizer, e é muito bom participar dele como estudante, depois como organizadora, né, porque a gente faz parte de comissão, e depois agora também como alguém que vem tentar contribuir. Muito obrigado. Vou passar a palavra para a professora Ana Carolina, né, Mariana?
Não sei, Mari, posso dar um tchau? Então, a gente está aqui vendo que está acabando, faltando 2 minutos. Gente, começando do fim de Cris aí, da fala de Cris, agradecer, né, a vocês, a Juliana, ao IFESTIVAL, a equipe inteira, tem uma turma trabalhando, né, então, Ju, muito parabéns pela coordenação disso tudo. Eu queria terminar dizendo assim, gente, sejamos otimistas, sem sermos acríticos. A alegria potencializa a gente, né? Então vamos juntar a nossa capacidade de olhar criticamente o mundo e de também sermos propositivos, amorosos, criativos. A dança ensina isso pra gente, né? A dança ensina isso pra gente. Vou pedir licença a Maria Fux, nossa mestra, e dizer assim: a dança está no ser humano, em qualquer ser humano, nos políticos, nos donos das escolas, nos gestores, nos juristas, nos militares, nos advogados, né? É necessário desenterrá-la e compartilhá-la. Mãos à obra, a gente tem muito trabalho pela frente, a gente está junto nesse barco aí, desse mundo de trabalho pela frente. Beijo, obrigada muito pela oportunidade. Obrigada, Ana. Obrigada a todos os egressos, a Cristiane Castro, a Ana Carolina Shoa, ao Khaled Hassan, pela presença, pelo corpo presente, pelas excelentes reflexões. Eu queria continuar conversando aqui por mais 1 hora. E as suas contribuições a esse evento tão importante para nós alunos, para os professores, tenho certeza, e para a comunidade toda. Agradecemos também a colaboração das intérpretes de Libras, Bruna Ferreira e Paloma Franco, e dos servidores da DICOM, Ilse Amin e Bélrica Dantas. Agradecemos também a presença de todos vocês que estão nos assistindo na TV IFB. Também fica o convite a todos para acompanhar o restante da programação do 18º IFestival Dança. Agora, às 16 horas, temos a mostra artística virtual pelo Zoom e às 17 horas pela TV IFB. Às 18 horas, o espetáculo convidado Nunca Mais, da Rodrigo Cruz, Cia de Dança, pela TV IFB. E à noite, às 19h30, a festa de encerramento com a Cia Brazucas pelo Google Meet. Prestigiem a nossa programação, agradecemos a presença de todos e tenham todos um excelente dia.